Que É. massa! Aí eu tava tentando ver aquele negócio, sabe, aqui, ó. Opa, sim. Cada círculo desse, aqui é tipo menos x, gama, beta, alfa mais x, sabe? Cada Isso, cor diferente é uma dimensão, Paulo Brito? isso. E o preto é a gente. Aí quando você olha assim de cima, tá vendo? Ele sai daqui, vai para uma dimensão menor, ele passa pelas dimensões, depois retorna, depois volta, depois retorna. E quando você olha em 3D, ele está sempre subindo. De vez em quando ele dá uns pequenos retornos, tá vendo? Dá uma descida mais brusca, uma elevada mais Gente, que rápida. legal! Era só umas brincadeiras que eu estava fazendo com funções matemáticas aqui para poder visualizar aquilo que sua voz naquele desenho queria fazer, sabe? Que estava um desenho muito difícil de enxergar. Aí eu fiz umas funções aqui que ele vai, ao mesmo tempo, não é uma função matemática, um círculo perfeito, as dimensões aqui são perfeitas, né? Mas a sua trajetória ela é um tanto quanto errática, tipo uma espiral que às vezes sobe, às vezes desce. Você vê que ela está sempre subindo, né? Mas às vezes, olha aqui, ó, ela vai, sobe, desce, Ah, agora que eu entendi, Paulo Brito. O desce. centro é o vermelho. É. Aí Isso, o você centro é o colocou os vermelho. O círculos vermelho é o menos e o X. preto é a movimentação. O preto é a movimentação. Então ele sobe, desce, aí ele sobe 3, desce 2, sobe 3, desce 2, Uhum. sobe 3, desce 2, e está sempre circulando, sempre crescendo, passando de uma dimensão a outra. Então há momentos que ele está na descida, há momentos que ele está na subida, mas sempre pensando que mesmo quando ele está na descida de um estágio superior, né? Essa que é a ideia. Era essa a primeira coisa que eu queria mostrar. Aprendizado, né? Hã? Seria uma curva de aprendizado. Você às vezes está embaixo, Isso. você aprende, mas você nunca volta, não retorna a um ponto muito baixo. Você retorna um ponto, um patamar um pouco mais alto. Porque tem aquela curva toda de crescimento, né? Isso, curva de aprendizado, gostei da palavra. Isso mesmo, que é essa trajetória que o Balde coloca aqui no livro, né? Só que ele coloca numa perspectiva 2D, vista de cima. A gente não percebe que essas dimensões inferiores estão abaixo, essas estão acima, e que ele às vezes desce, sobe. Aí eu fiz uma figura 3D para que a gente pudesse visualizar isso, né? Nossa, ficou ótimo. Ficou muito melhor de entender. Facilitou bastante. Demais. Não é que ficou mais fácil, agora a gente entende. Só que eu esqueci onde que a gente estava aqui, peraí. Ia começar o 25. Não, então é lá atrás, Eu tô falando com essa voz aqui, é que o nariz está entupido e desentupido ao mesmo tempo, sabe? Estudemos agora o diagrama da figura 4, que é justamente essa aqui, ó. Essa figura aqui. Que aí eu fiz essa figura 3D, tá? Aqui lá eu poderia fazer outras também, né? Era só estender, né? E você pode fazer, dada aquela ideia, você estender até infinito, né? Sem problema nenhum. Mas já deu para perceber ali do menos x até o mais x, tendo o gama, o beta e o alfa no meio do caminho. Então vamos lá. Estudemos agora o diagrama da figura, tomando uma unidade de medida de tempo menor que na figura 3, ou seja, tornando mais lento o curso do fenômeno e colocando cada criação numa distância maior, isso é, a 45 graus ou a 90 graus, etc. Poderemos exprimir não mais, como na figura 3, apenas o aspecto do fenômeno em seu conjunto, mas também o curso ciclo
de desenvolvimento e retorno de cada uma das fases, no âmbito da própria criação. Assim, podemos observar melhor o fenômeno, em seus pormenores, em nova figura de aspecto característico. Aos segmentos ascendentes e descendentes da linha quebrada, substitui-se com a expressão mais dinâmica, o movimento de abrir e fechar da espiral, né? Então você vê lá naquela figura que eu fiz, que ela às vezes se aproxima e se afasta do círculo. Às vezes, e quando ela se aproxima e se afasta do círculo, nós podemos observar como se ela estivesse vindo para uma dimensão inferior e voltando para a dimensão superior, né? Então ele vai seguindo, né? Então por isso que lá é possível ver das duas maneiras. A figura 4 é construída dando-se cada fase a amplitude de um ângulo reto. É preferível essa amplitude em lugar de outros ângulos, porque vos explico com evidência maior a lei do fenômeno. No meu caso, em vez de usar 90 graus, eu usei 120, que era só para dar uma volta completa. Quando ele passasse por 3 fases, ele já deu uma volta completa, só por isso, né? Mas é bacana, ele coloca aqui 90 graus, mas já no próximo, ele já vai cortar os 90 graus, porque a linha, os dois eixos vão estar ligados numa linha de uma outra estrutura maior, sabe? Então ele vai trabalhando com escalas. Então aqui é que ele coloca 90, né? Você colocou 120, depois até isso vai ser quebrado. Esqueci aqui. Observemos o diagrama e suas características. Encontramos aqui reproduzido em sua expressão cíclica o mesmo conceito da figura 3, melhor nos da figura 2, em sua expressão retilínea. Comecemos a observação do fenômeno em sua fase menos y e seguimos a ascensão através da fase menos x, gama. Nesse ponto, o período fenomônico, depois de haver tocado um vértice, nas figuras 2, 3 e 4 assinalamos com a letra A, e que resultou do completo perfazimento das 3 fases, torna a descer, volta-se sobre si mesmo e torna-se a fechar-se percorrendo em sentido contrário, as 2 fases do período progressivo. O primeiro período fenomênico, que representa a criação, fica assim completo os seus 2 momentos de ida e volta, evolutivo e involutivo, dado pelo percurso menos y, x, gama, e depois em gama, menos x, ele volta e retorna, né? Que constitui a primeira parte da fórmula. Uma vez finalizada a fase menos x, o período esgota-se e para continuar novamente se inverte, retornando um movimento ascensional. Mas esse agora não parte mais de menos y, sim de um degrau mais alto, menos x. Percorre outras 3 fases ascendentes, que dessas vezes são menos x, gama e beta, toca o vértice para descer de beta para gama, onde inicia um terceiro período, de novo retificando seu caminho. Assim foi percorrido o trecho menos x, gama, beta, gama. Aí ele começa de gama e vai até alfa e assim por diante. Essa constitui a segunda parte da fórmula do quadrado, aí, que é o ômega superior, e corresponde à criação B. O fenômeno continua a desenvolver-se, obedecendo a lei de progressão constante. Acho que aqui ele só está falando isso aí que a gente acabou de falar. Só descrevendo, não tem nada de diferente. No fim das contas, o que ele está falando é que no caminho evolutivo dimensional, ele sobe 3 escadas e desce 2. Sobe 3 escadas e desce... sobe 3 degraus e desce 2. Sobe isso. 3 e desce 2. Só isso. Ele só está descrevendo o que a gente já tinha. Isso mesmo. As 3 faixas, menos y, menos x e gama, representam no sentido espacial a amplitude das 3 fases, cobertas pelo desenvolvimento da criação A. E assim também, essa produz como resultado máximo a fase gama, isto é, a matéria, nosso mundo físico. O resultado final do percurso de cada período é a cobertura de uma fase circular maior, que servirá depois de base a novos impulsos para ocupações de áreas maiores. Agora afastemos-nos dos aspectos particulares do fenômeno a fim de vê-lo cada vez mais em seu conjunto e observá-lo em linhas cada vez mais gerais. A lei de desenvolvimento da trajetória típica dos movimentos fenomênicos está expressa por essa espiral, sujeita a um ritmo de pulsações que se invertem continuamente, abrem-se e fecham-se, desenrolam-se e enrolam-se, como a respiração íntima. É o resultado final desse contínuo voltar sobre si mesmo. É uma progressão constante.
Esse é o produto último desse profundo trabalho íntimo de todo o sistema. Assim, em sua simplicidade aparente, a progressão constante da evolução é o resultado de uma elaboração complexa e profunda. Dessa forma, são sucessivamente cobertos. Dessa forma, são sucessivamente cobertas diferentes fases. A cada criação surge um universo físico, depois o dinâmico, depois o psíquico, e assim por diante. O produto último de cada criação permanece, soma-se aos precedentes, totaliza-se numa cobertura cada vez maior de superfície, produzida pelas faixas circulares concêntricas. Todo o sistema lentamente se dilata. Eis nos chegando aos síntese mais amplos do fenômeno, a síntese cíclica, expressa por uma espiral que se desenvolve em progressão constante. A expansão do sistema não é constituída apenas pelo seu dilatar-se em superfície, mas também pela linha ao longo da qual ocorre essa dilatação. Da mesma forma que unindo os vértices A, B, C, D da linha quebrada, o diagrama da figura 3 obtém-se como uma expressão sintética de uma espiral. Assim, também unindo os correspondentes máximos sucessivos de abertura. Essas letrinhas aí no diagrama dessa figura 4. Se obtém igualmente uma espiral de abertura constante. Podemos assim, nessa espiral, estabelecer uma linha maior do fenômeno, na qual se desprezam os pormenores dos retornos, tendo-se em conta apenas a progressão final. Eis a expressão mais alta da lei. Assim traçamos a espiral, que dissemos ser a trajetória típica dos movimentos fenomônicos. Simplesmente afastando o olhar da figura 4, veremos essa linha maior, mais visível, como a superposição de 3 percursos que ela é formada. Só para mostrar a figura que eu fiz aqui, com ângulos diferentes, e responde em certa parte isso. Como ele na época, o Baldi não tinha esses recursos computacionais que a gente tem hoje, né? Com certeza ele teria um ajudante que mexe com a computação e teria feito um filmezinho, né? Não, Ismael. Com certeza. Aqui é quando a gente olha do jeito que ele expressou lá, sabe? Aqui. Deixa eu... Você pode começar de onde você quiser aí, né? Ele começa daqui, quer ver? Ele foi para uma fase inferior menos y, ele passa por menos y, x, alfa, beta, volta. Aí ele volta agora, não chega nem no x, tá vendo? Ele nem chega no x, porque com o x ele saiu daqui, ó. Volta, e aí ele vai fazendo. É claro que existem sutilezas aqui, né? Mas ele está sempre circulando, voltando para a fase inferior e indo para a fase superior. Se a gente olha assim de ângulo alto assim, ó, a gente vê mais ou menos aquela forma da figura 3, que é muito dado, aí ele demora a processar, sabe? Aí eu peço ele para colocar o... Deixa eu pôr ele para o ângulo correto aqui, peraí. Enquanto isso, deixa eu só falar sobre essa questão que ele falou, que agora ele só está descrevendo o que a gente falou. E o ABC é como se fosse assim, subiu 3 degraus, quando chegou no máximo, ele chamou aquilo de A, aí volta 2. Aí depois sobe mais 3 degraus, chegou no máximo, aí ele chama de B, aí volta 2. Aí mais 3 degraus, vai mais alto, o máximo chama de C. Então esse ABC é o caminho evolutivo que ele estava falando, né? Que no fim, se não prestar atenção nesses retornos, está sempre subindo. Aí. Ficou tão bonita essa aí. Pô. Aí eu tô vendo outra visão em que ele tipo aquela que ele sobe, desce, sobe, desce, sobe. Então, dependendo do ângulo que você vê ou uma espiral ou vê aquele conjunto de retas. Só que ele tinha feito retas, né? O meu aqui é mais arredondado, né? Então ele está indo de uma dimensão inferior e indo para uma dimensão. Você vê que aqui, na realidade, ele começa daqui, ó, do X,
gama, beta, alfa. Aí ele desce. Até perto. Quase que um fractal aqui, viu? Com certeza, já estou vendo isso. E Paulo Brito, e dá para ver aí o ABCD, né? Que é o ponto máximo ali. Isso. É o A, ó. Aí essa é a criação A, a criação B, criação C, criação D, criação E, e assim vai. Então só depende do ângulo que você estiver vendo, né? Essa que é a... E aqui é quando a gente está olhando do ângulo de lado, né? Deixa ele mostrar aí. Eu entendi porque você colocou 120, aí fica bem direitinho. É por isso que ficou um pouco diferente do dele. Mas dá para fazer com 90. Não, ficou melhor, na verdade, porque a gente consegue ver por esse ângulo. É só a função matemática mesmo. Eu tô com... Pode falar. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, Andréia. Minha questão é como a gente disponibilizar essas explicações com imagens, sabe? Eu cheguei um pouco atrasada e perdi aqui. Ah, tá. Deixa eu voltar aqui então e explicar para você aqui. Peraí. Mas depois eu posso conversar com vocês, para não atrapalhar. Não. Acho que é legal, porque aí você pergunta. O perguntar ajuda bastante. Aqui, eu estava falando aqui que eu fiz uma função matemática onde, para representar através de um gráfico 3D, né, como que a gente pode observar essas estruturas que o Baldi coloca. Né? Uhum. Então eu coloco o vermelho aqui como se fosse menos X. Uhum. Aqui esse aqui é o gama, o beta, o alfa, o mais X. E o preto é o processo evolutivo, né? Uhum. Que dependendo do ângulo que você olha, né? Dependendo do ângulo que você olha, você vai ver igual ele põe lá no livro dele, né? Aqui é justamente olhando de cima, ele indo, fazendo espiral, indo e voltando, e voltando, né? Fazendo todo esse trabalho de crescimento. E quando a gente olha por um ângulo e que a gente está olhando praticamente de lado, a gente consegue observar, tudo é a mesma figura 3D, tá? E aqui eu estou vendo ela de lado. Ela então tem um processo de criação e de queda, de subida e de queda, de subida e de queda. Então quando ele cai, ele está indo para dimensões menores com círculos menores, e ao mesmo tempo vai aumentando, né? Então você vê que mesmo essa queda é diferente dessa queda, porque essa queda aqui chega até esse valor só e volta, essa aqui não. Já o patamar inferior dele é superior ao do outro, mostrando que mesmo nesses processos de queda, de subida, o início é diferente, o meio é diferente, o final é diferente. Aí aquilo que era meio passa a ser o início, aquilo que era o fim passa a ser o meio, e você tem um novo fim. Aí no próximo processo ele vai crescendo. Agora parece que existe um ritmo aí, né, que se estabelece. Um padrão, como Ismael estuda tanto, né? Padrão de evolução e involução, talvez seja esse o nome, não sei. Aqui eu fico com funções seno e cosseno, né? E que vai envolver o X e essas linhas, né? E a mesma coisa do eixo Z. Daí aqui você pode ir brincando, né? Você pode fazer outros ritmos, pode inventar, pode criar outros ritmos para fazer essas demonstrações. Mas é sempre mostrando que ele está crescendo, né, no processo de abertura, né, e que o processo inferior é diferente do processo superior. Né? Mas sempre guardando um ritmo, o Baldi fala assim? Isso, ou não? perfeito. Existe algo assim inusitado? Não, sempre manter o mesmo ritmo, mas um ritmo crescente. Né? Beleza.
Obrigada, Paulo, obrigada. É interessante, né, que ele tinha essa visão 3D, né, mas ele não tinha como registrar isso, ele registrou tudo em 2D, mas ele tinha a perfeita noção de como tudo se mostrava em 3D, né? É. Se ele tivesse talvez a habilidade do Kepler, o Kepler ele tentava fazer essas demonstrações 3D, né? É, é, eu até mostrei para o Ismael, eu tive a oportunidade de ir a Alto Paraíso recentemente, e lá eu encontrei, Silvio, um cara que tem uma lojinha lá, que fez um Merkabah com luzes fluorescentes. Eu até mostrei um filmezinho pro Ismael, né, que eu filmei, eu parei e falei assim, não, eu tenho que filmar isso aqui para um colega meu, né, e ele fez toda uma estrutura de ferro, circulada com LEDzinhos ou com luz, com tinta fluorescente, que quando você apaga e põe luz negra, você visualiza toda a figura, os sólidos de Platão, o Merkabah, ele tem várias figuras 3D, sabe? E Alto Paraíso, né? Em São Jorge, não sei se vocês conhecem Alto Paraíso aqui, mas Mas manda pra gente, menino. em, Oxê. em São Jorge. Mas muito legal mesmo. E ele fez com linhas, ele fez a estrutura cúbica de ferro. Pronto. E dali ele fez todas as outras ligações com linhas fluorescentes. Né? Então, forma todas as figuras que você imaginar de uma forma muito bem elaborada, viu? É um artista, o cara. Né? E esse aí, o Ismael estava até conversando comigo outro dia, que ele está pensando em construir uma um pouco maior. Aí ele falou, vamos me achar mais esquisito ainda. Eu estava lendo um dia desses, agora eu vou procurar, se eu achar, eu mando para vocês. O que eu estava lendo, falava isso, você tem que construir um, assim que você possa entrar dentro para você sentir o que é, você imaginar de fato o que é estar dentro do Merkabah. Quer dizer, então não é só a gente que é louco, não, tem mais louco. E também eu queria fazer porque quando eu projeto, eu não, eu tenho ainda umas dificuldades com proporção. Não sei se fica muito grande, muito pequeno. Aí eu falei assim, poxa, o ideal era eu entrar só para ter uma noção clara das proporções de altura e tamanho, sabe? Para isso ficar bem, bem firme. Você viu, né, Sani? Sani tá sorrindo aí Não, e isso parece brincadeira, mas eu estava lendo um dos problemas que tem quando você começa a tentar ativar e meditar para fazer isso. Tem movimentos que você tem que fazer. Se você não entender a estrutura, você gira só um pedaço em vez de girar ele todo, que é cheio de giro. Um gira para um lado, o outro gira para o outro. E você pode girar só a ponta se você não tiver bem, com tudo bem na cabeça. Então, isso dá erro mesmo. Parece brincadeira, mas isso faz você ativar a coisa de forma errônea. Sim. Aqui só para mostrar o que eu tinha mandado. Eu te mandei isso aqui, né, Ismael? Que foi a foto que eu tirei do cara lá. Eita, que legal. Isso tudo aqui, gente, você vê as barras de ferro aqui, ele apagou a luz, né? E isso aí ficou desse jeito, ó. Várias figuras lá dentro, sabe? E o Merkabah, ele tá nesse azul marinho, que tá um pouco mais... Opa, a melhor aí aqui, ó, ele liga isso aí, roda, né? Fica rodando, né? E com as luzes tudo acesa, é sensacional. Mas é desse tamanho aí, né? Um tamanho assim, mais ou menos 1,5 m por 1,5 m, né? Mas essa ideia aí de falar de você entrar lá dentro e ver esse troço rodando, deve ser legal. Né? Agora, de onde é que ele tirou essa ideia, hein? Ele tem algum conhecimento dessas coisas que a gente está falando? Tem, lá em Alto Paraíso, pessoal, eu falei em Merkabah, ele começou a contar as histórias lá também. O cara era um artista, mas um estudioso profundo das geometrias sagradas, sabe? Caramba! Muito, muito interessante. Né?
esqueci até onde a gente estava aqui. Depois eu percebi Aqui, né? Vamos só finalizar essa parte aqui, que é justamente isso que ele está falando. Cara estudioso. Profundo, viu? Né? Assim construiríamos outro diagrama que nos fornecerá a expressão máxima possível por síntese cíclica da fenomenologia universal. Aí então teremos observado o universo em seu aspecto mecânico e vos terei revelado a grande lei que rege, né? Que é justamente você ter essa percepção como um todo, né? De subida e descida, de alargamento e desalargamento, passando de fases em fases, né? Mas nunca no mesmo ponto, né? Há momentos que é o início, há momentos que é o meio, há momentos que é o fim, né? E assim vai. E deixa esse aqui então para o próximo, né?